Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, gente aí do Brasil inteiro que vê nossos vídeos lá no nosso canal do YouTube. Eu fico muito feliz de poder entrevistar sempre colegas, companheiros, pessoas da área da saúde e outros profissionais que vêm aqui para conversar conosco de como é que a gente pode melhorar a vida das nossas crianças, né? E eu sempre entrevisto profissionais de todas as áreas, muitos médicos, mas também outros profissionais, né? Advogados, infectologistas, obstetras, cirurgiões. E hoje eu estou trazendo um profissional muito importante, principalmente na área que eu trabalho muito, que é o aleitamento materno, né? Eu aprendi com o tempo a respeitar profundamente o trabalho desses profissionais, porque eu trabalho com aleitamento materno há mais de 50 anos, escrevi muito sobre isso, e eu sei de verdade qual foi a grande contribuição que os fonoaudiólogos trouxeram para ajudar a gente a solucionar os primeiros problemas de aleitamento materno logo após o nascimento e depois durante a fase, particularmente os primeiros 6 meses. A amamentação é uma prática teoricamente natural, inata, mas que tem problemas que precisam ser ajudados, solucionados e resolvidos por profissionais que conhecem bem a questão orofacial, a musculatura orofacial, a função da boca, como é que funciona, como é que a língua funciona, a famosa prega da língua, como é que a gente trabalha com as dificuldades da utilização da musculatura facial para o bebê mamar. E hoje eu resolvi entrevistar e conversar com uma fonoaudióloga, a Rosiane Rebelo S. Meira, que se formou na PUCamp. Ela é uma especialista em disfagia, ela conhece profundamente essa questão de toda a motricidade orofacial. Ela tem uma experiência muito grande. Ela me disse que trabalha com aleitamento materno e com bebês há 29 anos, né? Quase metade do tempo que eu trabalhei, né? Quando ela começou a trabalhar, eu já estava há 20 e tantos anos trabalhando. Falo isso porque essas experiências que as pessoas têm marcam, são fundamentais, são importantes. O conhecimento vai ficando mais refinado, a gente acaba sendo tanto teórico como prático, porque a gente vivencia dificuldades e acha soluções para problemas que, às vezes, quando a gente está começando na carreira, nem sempre a gente acha. Rosiane, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz que você tenha chegado aqui para conversar comigo e vamos hoje ver qual é o grande benefício que a fonoaudiologia trouxe para nós aqui. Pode falar, diga para mim como é que você acha que é tudo isso que eu falei aqui, como é que a fono pode ajudar no aleitamento e em outras patologias. Seja bem-vinda. Doutor Martins, para mim é uma honra enorme estar aqui com o senhor. O senhor é uma grande referência, né, no aleitamento materno para todo mundo, todos Obrigado. os profissionais que trabalham com aleitamento materno e os pediatras parceiros, todos também têm o senhor como referência. Enfim, e eu estar representando minha profissão também para mim é uma honra, né? Obrigado. Eu sou encantada com essa área, há muitos anos aí trabalhando, como o senhor disse, e eu acho que a fonoaudiologia, ela iniciou, como o senhor falou, nas UTIs, nos berçários, dentro dos hospitais, mas hoje o trabalho se estendeu bastante. A fonoaudiologia, justamente por estudar toda essa musculatura da boca e as funções, né, da boca, a gente muitas vezes tem os recursos necessários para modificar o padrão de como esse bebê suga, de como esse bebê abocanha o mamilo, né, garantindo com que ele faça aí tanto a estimulação correta do peito da mãe, produzindo a quantidade de leite ideal, né, como podendo se alimentar. Ótimo. Então, Rosiane, eu sou testemunho da importância do trabalho dos fonoaudiólogos nessa luta pelo aleitamento materno no mundo inteiro, né? Eu acho que nós conseguimos algumas coisas importantes, como eu já disse, num país de terceiro mundo, a gente conseguir aumentar o número de mulheres que conseguem vencer essas dificuldades iniciais. E eu falo isso com muito carinho e muita tranquilidade, porque eu comecei até vendo documentos internacionais que explicavam a necessidade do pediatra participar do pré-natal,
e isso tinha muito a ver com o incentivo ao aleitamento materno. E eu percebo que quando eu converso, sobretudo com casais jovens que estão grávidos pela primeira vez, eles não têm muita ideia das dificuldades que vão aparecer naturalmente, né? Sem querer assustar nem nada, mas a necessidade de ter profissionais que possam orientar bem, que possam educar, que possam ajudar a vencer essas dificuldades. E um dos profissionais que mais ajuda no aleitamento materno é o fonoaudiólogo, é o personagem que trabalha com toda essa motricidade e que vai ajudar essa mãe a vencer as dificuldades naturais. É verdade, existe mães que não tem problema, de repente o bebê não tem absolutamente nada, vai lá, pega e mama e fala, tá ótimo, tá. Mas tem algumas que têm muitas dificuldades, né? Como é que essa parceria pediatra-fono pode acontecer? Fala dessa parceria aí, o que você acha? Essa parceria é maravilhosa, né, doutor Martins? Eu acho que a base aí da clínica da amamentação com os bebês é essa parceria, porque muitas coisas eu não saio do lugar sem o pediatra e muitas coisas o pediatra precisa do meu trabalho. Então, por exemplo, quando chega um bebê, às vezes 3, 4 dias no meu consultório, e eu percebo esse bebê a gente não vê a pojadura ainda, e esse bebê não tem um estado geral bom, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o pediatra, para ele, né, poder me orientar, conduzir essa situação junto comigo. Então, isso dá uma segurança enorme para mim, e acredito que para a família, porque o pediatra está participando desse processo, né? E isso que o senhor falou, o pediatra poder reconhecer que nem toda a primeira dificuldade, ao invés de recorrer a uma fórmula, puxa, vamos ver e tentar entender qual é a dificuldade para ver se a atuação da fono pode ajudar, né? Exatamente. Na verdade, você tocou em algumas coisas que às vezes eu gosto de esclarecer para as mães. O que é a pojadura, né? A pojadura é aquela grande descida de leite, geralmente 48 horas depois do parto. Às vezes a mãe pensa, mas meu leite não desceu, de repente ele desce em grande quantidade. Isso até dificulta, às vezes, a extrusão do mamilo por excesso de leite na mama, né? Que a mãe precisa Uhum. estimular e tal. E ela é realmente aquele primeiro leite que vem com o colostro para. E as pessoas ficam preocupadas, mas só sai um pouquinho de leite aqui no primeiro dia. Aí eu pergunto, sabe qual é o volume gástrico de um bebezinho? Quanto tem lá o estômagozinho dele? Sobretudo se ele for em baixo peso? 5 ml. Então, Uhum. aquele pouquinho de leite é suficiente. Mas como só isso? Acho que as pessoas pensam que ele no primeiro dia tem que tomar 90 ml, né? E a gente sabe que Sim. essa coisa é muito diferente, né? E isso depende muito também daí dessa parceria pediatra fonoaudióloga, né? Agora, Uhum. como é que você tem trabalhado e qual é a frequência com que as pessoas te procuram para ajudar nas dificuldades de amamentação? Você é bastante procurada nisso? Os pediatras te enviam pacientes? Atualmente, muito, doutor Martins. Meu consultório basicamente é focado nisso, em dificuldades de amamentação e alimentares, né? Então, eu percebo que a própria montagem da agenda, ela se modificou muito ao longo dos anos, porque o que acontece? Quando liga um pediatra ou o próprio paciente encaminhado pelo pediatra, 90% chega encaminhado realmente pelos pediatras, né? E eles que precisam de um horário, não dá para dizer daqui uma semana, né? A gente precisa para ontem. E de quando é que o pediatra deve ficar atento e ver que sinais são importantes de que tem que encaminhar para vocês? Quais são esses sinais e como é que são? Não só para o pediatra, mas para a mãe também, né? Porque a mãe também é Sim, importante. Porque às vezes, eu ex vou falar isso com o coração aberto para ninguém me criticar. Às vezes o pediatra mesmo, ele resiste a encaminhamento, né? uhum, Ele ou não percebe, ou a mãe não fala adequadamente, ou então ele acha que ele sozinho pode resolver. Então, é muito bom a gente colocar isso, porque é uma formação para as mães, para os pais, para a família, mas para os médicos também, né? Para os pediatras que estão com bebês pequenos, com dificuldades, né? Vamos lá, sim. vamos falar sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto é quando machuca esse mamilo, né? Na na maior parte das vezes, o que acontece, esse mamilo ele acaba sendo traumatizado porque o bebê pega errado
e acaba traumatizando e fazendo fissuras, que daí podem correr com mastite, enfim, uma série de complicações. E hoje a gente sabe que a dor é um dos grandes, dos maiores, né, doutor Martins, das maiores causas do desmame precoce, porque amamentar com dor é realmente Não, desastroso, a né? mama é muito sensível, a dor é muito grande, a mãe sofre muito com a dor, né? Tá É, bom, então vamos lá. Machucado do mamilo, pega inadequada. Outra coisa. isso. Outra coisa é quando o bebê não está ganhando peso adequadamente, né? Então, a gente sabe que não existe leite fraco. A gente pode até ter alguns problemas de produção de leite que não estejam relacionados à sucção do bebê, mas é a minoria. Então, isso vai ter que ser avaliado também, claro, mas muitas vezes o leite não está sendo suficiente porque essa sucção não está sendo efetiva. E se aquele bebê não estimula com a própria sucção adequada, não esvazia aquela mama, a mãe começa, o cérebro dela, né, começa a entender que ela está produzindo em excesso e passa a produzir uma quantidade menor. Então, essa produção ao longo do tempo vai caindo, chega em torno de 2 meses, às vezes o bebê realmente para de ganhar peso de forma adequada, né? Então, e aí, isso é muito importante. E nesse momento, geralmente, infelizmente, em vez de mandar para alguém para tentar ver se a sucção está adequada, se a produção está sendo boa por causa de uma boa sucção e, portanto, produção de hormônio, prolactina e ocitocina adequadamente, infelizmente, muitas vezes, alguém fala, não, esse menino está com fome, você não tem leite, o leite é fraco, tome mamadeira. Aí começa o outro grande problema, que é o erro de bico e a criança mamando no bico de borracha, e depois é que piora muito a sucção no seio, né? Você Sim. acredita no erro de bico? De se aprender a Então, mamar madeira e depois não pegar bem o erro? Essa é uma discussão que eu inventei no Brasil, você não pode discutir comigo. Não pode discutir. a Está lá no meu confusão livro. de bicos, eu tenho estudado muito, viu, doutor Martins? Isso aí. E é visível, né? A gente vê que acontece mesmo, né? Mas eu vejo que tem bebês que eu acredito que quando esse bico é instalado nos primeiros dias, a chance da confusão é muito maior, Claro, claro. né? Uhum. Então, depois que o bebê tem uma sucção já estabelecida, por volta de 2 meses, e aquilo está bem estabelecido, eu atendo muitas mães que precisam voltar ao trabalho mais cedo. Atendo muito bebê de médicas, de executivas. Então, o que, que acontece? Elas precisam arrumar uma forma, né, de poder voltarem ao trabalho e ficar com aleitamento misto. Sempre a gente orienta a ordenha e o estoque do leite materno para não introduzir a fórmula, mas eu trabalho bastante com esse tipo de orientação. Mas você consegue, né, com aleitamento misto, você deixa quantas mamadeiras por dia e quantas vezes no peito? Depende, porque se você faz 2 ou 3 vezes a mamadeira, é diferente de você fazer uma vez só ou fazer muitas, porque quanto mais o bebê vai no seio, mais ele produz leite, né? Então, eu sempre Claro, acho que dá para fazer isso, mas precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a mãe dá de mamar só de manhã, dá mamadeira o dia inteiro e vai dar à noite uma vez o peito. Bom, aí é ruim, porque aí essa produção de leite começa, ela precisa amamentar durante o dia. Esse é o grande sim, problema que eu vejo. sim. Você tem que cuidar. Mas quando a gente faz isso, doutor Martins, a gente usa alguns protocolos de ordenha que essa mãe tem que parar onde ela estiver no trabalho e tirar o leite, fazer ordenha, até para poder estocar, né, para ter para esse Não, e bebê. também para manipular o peito, porque isso também aumenta a prolactina, né? Agora que você Isso, manipula o seio, você está aumentando a produção de leite também. Porque essa é uma dificuldade que eu vejo grande. As mães, eu tenho muito esse problema com mães também, eu sei disso, entendo a dificuldade. E aí, eu, às vezes, faço uma sugestão assim, não, mas vê se você vem almoçar em casa, pelo menos para dar uma mamada. Mas tem mãe que também não consegue fazer isso, né? E tem mãe que uhum, não tem licença maternidade, em vez de ficar 4, 5 sim, meses médicas, essas pessoas que praticamente 1 mês e meio depois do nascimento já estão trabalhando. Então, essa dificuldade é muito grande e aí eu acho que essa é uma discussão muito interessante, né? Que realmente a sim, gente tem que tomar muito cuidado. A ordenha é importante
o estímulo mamário é importante para a produção da prolactina e oxitocina e a discussão da pega do seio. Você tem razão, se a criança já está mamando 2, 3 meses bem no peito, usar 1 ou 2 vezes a mamadeira não é tão intensa essa modificação. Mas se você Sim. logo de cara dá uma mamadeira nos primeiros dias, na primeira semana, depois fica muito mais difícil, né? Aí você vê Muito que mais. toma mesmo, né? E o que a gente observa, doutor Martins, é que a criança que tem uma disfunção oral... O que você chama de disfunção oral? Disfunção oral é quando o bebê tem essa dificuldade na pega, quando ao invés de pegar e fazer o movimento correto com a língua, ele faz, às vezes, com a ponta da língua. Então, por exemplo, um bebê que por algum motivo, porque dentro do útero, desde a 12ª semana, esse bebê realiza um treino de sucção. E não é pouca coisa. E é muito importante essa sucção para ele deglutir o líquido amniótico, porque ele precisa aprender a dieta materna e os flavors que vêm dos alimentos da mãe para ele se adaptar a uma dieta cultural do lugar onde ele vai nascer. Isso é uma coisa muito interessante. Bebês que mamam, que durante a gravidez a mãe tem uma dieta rica, bem versátil, tudo, eles se alimentam melhor depois e mamam melhor depois durante a alimentação da mãe no seio, por causa dessa passagem, que tem a ver com essa sucção e com a deglutição do líquido amniótico, né? A mesma coisa a melatonina, que ajuda muito e passa pelo líquido amniótico e faz o bebê ciclar. É uma coisa que pouca gente sabe, né? A melatonina que a mãe passa durante a gravidez pelo líquido amniótico que o bebê deglute com essa sucção que você fala, começam a dar ao bebê uma sensação de ciclo de sono e de vigília intraútero. Que depois, que maravilha. Quando ele vai mamar no peito depois, e a mãe passa pelo leite materno, a melatonina, ele entra nesse ciclo também, são bebês que dormem melhor. Olha, então, que espetáculo. Isso é interessante, que as pessoas não sabem bem disso. E isso tem a ver com essa deglutição intraútero, tem a ver com a mãe tomar sol e o bebê também tomar sol durante o dia, e à noite não usar a luz acesa em cima quando o bebê acorda para mamar, porque a iluminação também quebra a produção de melatonina. Tudo isso tem a ver com a função de ajudar esse bebê a sugar bem, viu? Você sabia disso? É lindo isso, né, doutor Martins? Aleitamento materno é muito bom, é muito bom. E muito complexo, né? É muito bonito. Meu livro lá está ficando desse tamanho. Ele, cada ano ele cresce um pouco mais. Ele está na 10ª tanta edição. Eu vou juntando essas coisas, né? E a gente vai... Maravilha. Vamos lá. Mas continua aí. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar nessa coisa aí da disfunção oral, você ainda não colocou a coisa para fora, mas eu queria te ouvir, é a famosa problemática do freno lingual. O que ele tem a ver com disfunção oral? Por que vocês querem tanto cortar a linguinha das crianças? Então, doutor Martins, o frênulo lingual, né? Quando ele está alterado, essa questão, o bebê está lá no intraútero treinando essa sucção. Se ele treina essa sucção com frênulo muito alterado, ele vai fazendo adaptações. Ele vai sugar, mas ele vai sugar de forma adaptada. O que é frênulo alterado? É um frênulo que pode estar com uma fixação muito aqui na frente. Então, essa linguinha não se eleva na hora do choro, essa linguinha não tem capacidade de se mover para as laterais no momento adequado, né? Não tem protusão lingual fácil, né? Isso. Não consegue entrar por baixo do mamilo para fazer estímulo mamário, porque as pessoas não percebem, é uma coisa tão interessante isso, que no seio o bebê estimula o mamilo e a ocitocina joga o leite, né? É diferente na mamadeira que eles têm que puxar o leite, né? Essas sucções são diferentes, né? E é por Exatamente. Isso esse papel os padrões são diferentes, né? Agora, eu vou te confessar uma coisa. Na minha vida profissional, de várias décadas, raríssimas vezes eu tive que fazer frenectomia. E eu vi que isso começou a aumentar um pouco nos últimos anos. Por quê, hein? Eu acho que aumentou em decorrência dos estudos, né? O mundo todo está produzindo muitos estudos sobre isso. Austrália, o próprio Brasil. A gente tem aqui o teste da linguinha. Né? Eu dei um curso ano passado por um pessoal que tem um grupo chamado Mami Bem, que
Você conhece o grupo Mame Bem? Então, eles Conheço. me convidaram para dar aula. Eu cheguei lá, tinha várias fonos que vieram me pegar assim no canto, falaram, mas você fala mal da frenectomia. Eu não falo mal, eu não sei por que vocês fazem tanta frenectomia. E elas me deram uma aula e tal, e eu falei, não, então, eu vou aprender então. Mas eu quase sempre resolvi os problemas sem mexer no freio, talvez porque, mas realmente algumas mães têm mais dificuldade essas línguas quase que grudadas, né, na base da boca, né, com freno muito curto, isso é difícil, aí sim, mas eu nunca pensei que precisava cortar aquilo lá, sangrar, então ali tem uma artériazinha que passa ali no meio, a hora que você dá o pique, sangra pra caramba, tal. Mas qual é a porcentagem de bebês que você acha que tem que fazer frenectomia? É pequena, doutor Martins, é bem pequena. Eu acho que é em média de. Eu não vou falar para o senhor um número, porque não está fresco aqui na minha memória, Tá mas bom. é bem pequena. Na É clínica de rápido. amamentação, Eu acho assim que talvez ele tenha a indicação correta quando bem avaliado por um profissional, uma forma adequada, mas eu acho às vezes exagero. Só porque o bebê não está mamando, os caras vão lá e acham que tem que fazer frenectomia. Ser bem, tem que ter bem bastante consciência de que realmente tem um problema de freio, né? é Porque isso que o senhor. Desculpa, mas isso que o senhor está colocando é uma coisa tão importante, porque hoje em dia isso se popularizou demais, né? pois é, Então, a gente observa que muitas pessoas fazem o teste anatômico e indica a cirurgia. pois é. E na Como que é esse realidade, teste anatômico? é só olhar, porque a gente tem agora atualmente alguns protocolos. Então, pontua o protocolo, né? E vai e manda cortar. Tem um protocolo que foi desenvolvido por uma fonoaudióloga brasileira, que já está em mais de 40 países, que é a doutora Martinelli. Esse protocolo, ele avalia também a parte funcional. Isso. Então, tem alguns médicos aqui em Campinas que eles só fazem com a avaliação da fono. Eles não Ótimo. fazem com a avaliação de outros profissionais. Porque muitas vezes, doutor Martins, eu até tenho um frênulo alterado, mas eu consigo, com o trabalho fonoaudiológico, fazer com que esse bebê mame efetivamente Não, de forma muito boa. inclusive, a continuidade da amamentação vai ajudando a resolver esse problema. Como você falou, uma adaptação e às vezes um acerto. Mas eu acho que tem que ter a opinião da fono. Agora, como é que é esse protocolo? Você pode contar para a gente? O que Claro, é esse protocolo? Quais são os esse, esse protocolo ele foi desenvolvido em 2014, acabou virando lei, né? O teste da Tem uma linguinha no discussão Brasil. danada. E o protocolo vê o quê? Fala rapidamente os pontos do protocolo. Esse protocolo vê, então, a parte anatômica, né? A fixação, onde ele está fixado, tanto na língua quanto no assoalho da boca, a postura de repouso e daí as mamadas. Como Isso, se ele está impactando ou não na mamada. Isso é uma das grandes causas de traumatismo no mamilo, de fissura. tá certo. Tá bom. E olha, isso eu estou te falando com muita ênfase, porque eu realmente aprendi a discutir essa questão de frenectomia com os fonoaudiólogos. Durante muito tempo, a gente tinha dúvida do excesso que estava acontecendo. Quer dizer, eu Uhum. achei uma coisa assim, muito acima do normal, porque anos e anos trabalhando com crianças, eu nunca fiz uma associação direta entre isso, entre a desmame e posição lingual. Como eu orientei algumas teses de aleitamento materno de vários profissionais, e dentistas, etc. e tal, que a gente media a oclusão bucal, né? Eu tenho uma tese de doutoramento do Denis, que foi meu aluno, que é dentista, e ele fez mestrado e doutorado comigo, e o trabalho dele com oclusão é sensacional. Bebês que mamam na mamadeira e bebês que mamam no peito, o tempo, e você vai vendo a necessidade depois de colocar aparelho, de fazer, porque ele não tem uma boa oclusão. O fato de amamentar ajuda muito nesse desenvolvimento, você sabe melhor do que eu, né, que você pode falar um pouco sobre isso também. Então, aí a questão da frenectomia realmente me assustava. Eu ficava pesaroso de ver tantas crianças serem frenectomizadas. Eu acho que vale a pena tomar esse cuidado todo, e a Sim. indicação é principalmente quando você está vendo insucesso na amamentação de uma mãe que quer amamentar bem, né? E Uhum. aí é fundamental, porque às vezes não adianta achar que vai fazer a frenectomia, cortar lá, sangrar a boquinha, contaminar, dor, e depois ele não conseguir amamentar.
né? sim. Por quê? Aí vem a pergunta que eu quero te fazer. Se você tem um freno mal postado, além do problema da sucção e da amamentação, quais são as outras consequências futuras desse freno? Na linguagem, na fala, na deglutição, como é que isso acontece? Tá. Isso, doutor Martins, que o senhor falou é super importante, né? E eu acho que isso, quanto mais a gente reforçar, melhor, que é a da importância da diferenciação da presença da fono nesse momento, né? Por fazer realmente essa avaliação funcional. O frênulo alterado, ele pode interferir na mastigação, pela dificuldade de lateralização dessa língua, né? Ele pode interferir no crescimento facial, por não conseguir repousar lá no palato a língua, e ela está sempre numa postura inadequada, então ele acaba favorecendo uma postura de boquinha mais aberta, assim, né? E depois na fala, que pode ter problema na produção de alguns fonemas ou na distorção de alguns fonemas. Isso é muito importante. Aí eu acho que entra uma coisa interessantíssima que a gente também aprendeu com vocês, porque durante muito tempo a gente não valorizava essas dificuldades iniciais da linguagem. Eu vi muita gente falar assim, não, ele aprende, vai devagarzinho, ele vai acabar falando direitinho, pode deixar, né? E não é bem assim, né? Não. Realmente é um equívoco muito grande, né? Da mesma maneira como a gente vê coisas graves em outras áreas da pediatria, né? Eu acabei de atender um paciente com um problema seríssimo genital, um micropênis, tal, que durante muito tempo os pediatras olhavam e falavam, não era aqui, em outra cidade, depois vieram de outra cidade para me ver. Não, não, vai crescer esse pênis dele, isso é normal. E não era normal, ele tinha uma insuficiência gonadal importantíssima e ele se prejudicou muito, porque quando ele chegou para mim, já era uma criança de 9 para 10 anos e já estava frustrado, já estava sofrendo bullying e ele podia ter sido tratado precocemente, mas muitas vezes se falava assim, não, não, mãe, não te preocupa com isso, não. A mesma coisa eu vejo isso na área da linguagem, sabe? Olha, doutor, ele fala errado, o que o senhor acha? Eu mando avaliar com vocês. Agora, muitas vezes eu escuto, não, não, mas o vovô também falava assim, depois ele falou direito, o irmãozinho é assim também, ele troca, ele é igual o Cebolinha, tal, não sei o quê, né? E aí você precisa realmente tratar. Eu acho isso muito interessante, porque eu falo para as pessoas, brincando, que hoje em dia as fono viraram amamentólogas, mas elas não são só isso, elas fazem outras coisas bem. Sim. Então, doutor Martins, Ah, eu acho que seria muito interessante retomar só uma coisa que eu acho que os novos estudos, né, relacionados ao frênulo, eles têm apontado para a gente, eles estão crescendo aí no mundo todo, algumas sequelas, vamos dizer assim, dessas adaptações que a gente vai fazendo. Então, bruxismo, até ronco a gente já está começando a ouvir falar, porque toda essa musculatura vai ficando, ela vai funcionando de forma compensatória. Então, isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas a avaliação bem completa, funcional, dirigida à amamentação é fundamental, né? é. Bom, eu acho que esse caminho é muito, muito importante, né? Outra coisa que me chama a atenção nessa relação pediatra-fono, né, é os testes que vocês fazem, né? E um teste que é muito importante, que me ajuda bastante a pensar, é saber como é que essas crianças deglutem, como é que elas engolem, né? Porque Uhum. eu já tive casos interessantíssimos que o bebê conseguia sucar, mas ele não deglutia direito, ele não engolia bem. O que Uhum. acontece com isso aparece? É também um problema lingual ou é outro problema? Isso provavelmente deve estar relacionado a uma disfagia, a um distúrbio de deglutição mesmo, né? A gente pode ter em vários momentos aí da alimentação alguns distúrbios. Então a gente tem essa fase preparatória e da deglutição, né? Que é a fase oral, e tem a fase ali faríngea, vamos dizer, que é quando o bebê
se prepara mais para fazer essa deglutição. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem completa para identificar em qual fase que está com alguma dificuldade e poder ajudar esse bebê. E me diz uma coisa, você até sugeriu para a gente conversar sobre isso e eu achei interessante, né? O refluxo gastroesofágico, né? Alergia à proteína de vaca, a PLV, que as mães confundem às vezes com intolerância à lactose, que são duas coisas diferentes, né? E como é que você acha que o refluxo gastroesofágico e a alergia à proteína de vaca se misturam com o conceito de amamentação? O que você quer dizer com isso? Tá. Eu amo esse assunto porque eu comecei a trabalhar com bebês por causa disso, Dr. Martins. Eu comecei a trabalhar por conta de um encaminhamento de uma gastro, que me encaminhou um bebê que estava numa introdução alimentar, e esse bebê, ela falou, Rose, o refluxo já está controlado, mas eu vou colocar a espátula no lábio e ele já vomita. Ele tem um reflexo de náusea que está aqui no lábio. Né? Eu não sei mais o que fazer. Não é pelo refluxo. E daí eu comecei a estudar o refluxo em si para tentar entender como que a presença do refluxo poderia alterar tanto a amamentação quanto a alimentação, né? E o que a gente observa? Esse refluxo, pela inflamação que ele provoca, quer ele seja primário, quer ele seja secundário a uma PLV, ele deixa como se fosse um rastro na boca. Vou traduzir para as mamães. A APLV é alergia a proteínas do leite de vaca, senão eles vão falar. Exatamente. Desculpa. Não, mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando esse bebê vai sugar, esse reflexo de vômito, de náusea, que deveria estar no recém-nascido, localizado na parte média da língua, ele vem muito para frente. Então, para se defender de ficar nauseando o tempo todo, esse bebê retrai essa língua, fica com uma língua bem posteriorizada, né, bem retraída, e na hora de sugar, ele suga com a pontinha da língua. Daí ele vai perder esse vácuo que ele precisa fazer, vai fazer movimentos mais verticalizados, vai engolir muito ar, né? É muito comum a gente ver a parte média posterior da língua toda branca. Não tem nenhuma higienização correta, porque a higienização correta quem faz é a sucção efetiva, né? Então, aquele bebê começa a engolir muito mais ar do que deveria, que também pode potencializar esse refluxo, né? Fica com distensão abdominal, com muitos gases, e daí esse bebê acaba a mamada dele fica muito alterada. Então, muitas vezes, na hora que eu vou avaliar essa mamada, eu já consigo ver que tem sinais sugestivos de uma patologia orgânica. E daí o meu contato com o pediatra, né? Então, volto a dizer da importância dessa parceria, porque às vezes eu faço 2, 3 sessões. Se esse bebê responde ao tratamento, então sai da sessão, a mãe fala, nossa, mamou tão bem, nunca mamou assim. Mas no dia seguinte, ele volta ao padrão antigo. Então, ele não consegue manter o que ele ganha na sessão, daí eu preciso entrar em contato com o pediatra e dizer disso, e é óbvio que é o pediatra que vai investigar, diagnosticar, se for o caso, medicar, enfim. Mas muitas vezes, doutor Martins, eu observei a amamentação comprometida por conta disso. E muitas vezes eu vi o pediatra dizer, mas esse bebê está ganhando peso, não é refluxo. Então, às vezes não é um refluxo patológico, mas é um refluxo mais exacerbado. É porque a gente costuma dizer, isso aí é uma coisa que bate com o que você está dizendo, é o seguinte, tem 2 tipos de refluxo gastroesofágico. Tem o reflexo quase sempre frequente e muitas vezes normal, entre aspas, em bebês recém-nascidos, que ocorre porque esse esôfago é um pouquinho curtinho, porque aquela musculatura ali embaixo, perto do na transição esôfago, estômago, ainda não se desenvolveu bem, e que com o crescimento e desenvolvimento ele resolve. E tem a doença do refluxo, né? A doença do refluxo é essa grave, que acaba levando a esofagite, né, que é grave, que dá esse problema de língua, que dá esse problema labial, tal.
Eu vejo com muita frequência as pessoas se assustarem com algumas regurgitações de bebês logo nos primeiros dias e tal, e que são passageiras, vão por causa da própria, às vezes, a própria estabilidade do bebê, uma fralda um pouco mais apertada, que o bebê não fica bem para arrotar bem, não fica lá em cima, deita rapidamente. E aí isso passa sozinho, sem medicação, às vezes, né? E às vezes eu recebo bebês com 1 mês de idade já tomando uma série de remédios, né? Tomando antiespasmódicos, antiácidos, que não adianta, porque nessa idade o estômago ainda não produz ácido clorídrico, né? Nesse primeiro mês, e às vezes assustando a família. E na maior parte das vezes isso é um chamado refluxo fisiológico, gastroesofágico fisiológico, normal, por causa do desenvolvimento do tamanho do esôfago curtinho. Agora, a doença do refluxo, aí sim, essa costuma ser mais importante. E aí nós precisamos estudar, fazer um ultrassom, ver como é que está, para aí medicar para valer mesmo, né? E essa coisa de você colocar a espátula no lábio e a criança vomitar, eu nunca vi, é rara, não é tão frequente, né? Mas realmente pode ter. Isso acontece também por causa do estímulo do refluxo, pela acidez gástrica, é isso? Pela volta do ácido clorídrico, é isso? O bebê começa a experimentar tanto mal-estar que para se defender desse mal-estar, esse reflexo acaba se anteriorizando. É muito comum a gente encontrar isso. Isso eu aprendi com você, viu? Que bom, que honra! Tudo bem. Agora, outra coisa que eu ia te falar, Rosiane, como é que você vê, por causa dessas questões motoras que a sucção provoca, que leva à diminuição do refluxo gastroesofágico, que ajuda bastante o intestino a funcionar melhor, que começa aquelas ondas peristálticas lá, né? Como diz a Fátima Servidoni, que é outra amiga minha, gastro, que você deve conhecer bem, né? Maravilhosa. A Fátima começa a dizer que o tubo digestivo começa na boca e vai até o ânus, né? E que os reflexos fez aqui. E eu falo para as mães, às vezes, bebês que têm obstipação intestinal, né? Que fazem acidez estomacal maior e que não têm ondas peristálticas, e que acabam não evacuando adequadamente, etc. e tal, e que, às vezes, quando eles começam a ter um movimento melhor de deglutição, eles acabam evacuando melhor, porque aí a onda peristáltica parece que funciona melhor. Você tem essa impressão também? Você acha que dá para tratar obstipação intestinal pela fonoaudiologia? Olha lá, não vem inventar não, hein? Eu nunca pensei assim, dessa forma tão complexa, doutor Martins. Interessante. A doutora Fátima é uma grande parceira, também amo ela, né? E a gente até nós fizemos uma live juntas sobre essa parceria da fono e da pediatria nesse diagnóstico clínico do refluxo, né? Então, ela tem uma fala muito Eu gosto cuidadosa. muito da Fátima. É uma pessoa que a gente também é muito parceiro dela, que trabalhamos juntos, já fiz várias lives com ela, e às vezes vemos pacientes juntos, né? E às vezes até encaminho para ela alguns pacientes mais graves, com problemas patológicos graves de gastro. Agora, isso que eu estou te falando é interessante, isso é uma observação minha. Eu nunca vi isso descrito, mas eu percebo que quando você consegue melhorar a sucção e a deglutição adequada, geralmente diminui a obstipação. Aquela mamãe que fala, nossa, ele faz cocô a cada 4 dias, ele não faz cocô, tem que pôr supositório e tal. A hora que você regula um pouco, hidrata um pouco melhor, acerta um pouco a deglutição, você percebe que está havendo um estímulo motor adequado nesse tubo enorme que é o tubo digestivo, que começa aqui na boca e vai até o fim lá do intestino, que parece que ajuda. Eu não sei se eu não li nada sobre isso, mas é uma experiência minha. Às vezes eu consigo tratar alguns bebês sem remédio, sem nada, mexendo com essa parte de deglutição adequada e até ajudando o esvaziamento gástrico. Porque o que acontece? Quando o bebê consegue esvaziar o estômago e começa com uma primeira deglutição adequada e não tem um refluxo grande, então esse leite que sai ali pelo cárdia, entra no duodeno, ele vai sendo estimulado e vai começando a ter toda uma onda peristáltica que vai ajudando a esvaziar um pouco o tubo digestivo. Então, eu acho que é o que você falou, as coisas são muito complexas, né?
Doutor Martins, uma coisa que eu acho muito interessante mencionar, que a gente estava falando do refluxo e da alergia à proteína do leite de vaca, eu recebo muitos pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, de alergistas, né? E uma coisa que eu acho que é super interessante é que muitas mães, no dia a dia da alergia, elas ficam tão aflitas, tão desesperadas, que se o bebê fica um pouquinho diferente, ela fala, eu comi alguma coisa que fez mal. Então, muitas mães tendem a achar que se ela der um leite, né, ou um hidrolisado para aquela criança, ela vai, a criança vai ficar melhor. Então, muitas acreditam e acham que seria melhor desmamar. E ainda a gente tem profissionais que apoiam isso, que também acham que é melhor. Quando a alergia à proteína de vaca é intensa e grave, eu já tive alguns casos, porque em medicina a gente aprende com o tempo que as doenças têm gradações. Você pode ter uma PLV leve, moderada e grave. Eu já tive a PLV de todos os tipos. Quando ela é grave, com uma paciente que me ligou uma vez à noite, eu estava em São Paulo, trabalhando, dando uma aula lá, e uma cliente minha, que tinha sido minha cliente, eu tinha cuidado dela quando era criança, depois ela teve um bebê, eu era pediatra. Ela ligou para mim e falou, tio, porque aí me chama de tio, né? Tio, o meu nenê está fazendo cocô igual massa de tomate. É uma hemorragia importante intestinal. Aí, mas que história, quando começou isso? Não, ele estava meio choroso e tal. E eu não sei, ontem eu comi uma coalhada e essa criança fez uma hemorragia intestinal generalizada, sangrava, era uma PLV grave. Essa mãe, para tratar dessa criança amamentando, se sacrifica muito. Ela não pode tomar leite, ela não pode comer queijo, ela não pode comer manteiga, ela tem que tomar um cuidado muito grande, inclusive com os alimentos em casa, alimentos industrializados. É complicado esse caso. Isso é diferente de uma alergia à proteína de vaca, de um bebê que tem um pouco mais de cólica, que chora um pouco mais, um lactente que é mais irritado e que não tem nem sangramento nas fezes, né? Você faz um teste de sangramento e não tem. Ou seja, pode ser a PLV, às vezes pode ser uma intolerância à lactose moderada, que as mães confundem muito, elas não sabem a diferença entre o problema da lactose e a falta de lactase na vilosidade e a alergia verdadeira à proteína de vaca. Agora, umas coisas que, falando de alergia à proteína de vaca, e interessa muito a vocês também, é que é muito triste ver em muitos berçários, em muitas maternidades, às vezes em que as pessoas dão proteínas, dão mamadeiras com fórmulas de leite de vaca em bebês de 2, 3 dias. Isso é uma coisa séria, que pode aumentar a probabilidade desse bebê fazer alergia à proteína de vaca a mais de 50%. Exatamente. Na verdade, mais de metade das pessoas podem ter algum grau de alergia à proteína de vaca. E algumas pessoas têm intolerância à lactose, por uma questão até hereditária e genética. Eu sou um cara que tem uma dificuldade com lactose, eu preciso tomar cuidado, eu preciso usar os comprimidinhos de lactase, sempre tive intolerância, mas não era alergia à proteína de vaca. E eu mamei na minha mãe, pode escrever aí, é assustador, mas eu mamei 5 anos na minha mãe. Que maravilha. Por isso eu sou tão inteligente e modesto. Então, na verdade, o que acontece? E as duas coisas podem ser simultâneas, pode acontecer simultaneamente ou no mesmo período de vida. E aí entra muito essa questão do mal-estar geral, da cólica, da regurgitação, do vômito. E é confundido, às vezes, com toda essa problemática da alergia à proteína de vaca. E você tem razão, precisa tomar cuidado. Na verdade, tem pessoas que pensam que têm resfriados de repetição e são alérgicas à proteína de vaca leve, moderada, que fazem secreção nasal. E tem isso desde criança. E eram bebês que choravam muito, que tinham muita cólica, eram bebês que choravam bastante e que as pessoas davam os medicamentos de uso, né, antiespasmódicos, etc., não pensavam em microbiota, etc. E tal. Hoje em dia a gente está dando probiótico para melhorar isso, fazendo tal, e melhorando as cólicas do lactente. Estou te falando isso porque isso interessa também. Muita gente te procura porque o bebê chora muito, não ou não? Você recebe bebês que são... Não. Normalmente recebo por dificuldade mais específica mesmo na amamentação.
Muito bem. ou na introdução alimentar? Exato. Vamos falar um pouquinho, então, agora da introdução alimentar? Vamos sair do Vamos, claro. aleitamento puro até 6 meses exclusivamente ao seio. Os nossos bebês chegaram todos aos 6 meses, nós vamos começar a dar comida. E aí, o que você fala mal dos pediatras nessa hora? Essas etapas motoras, né, Dr. Martins, é importante a gente ter essa noção de que cada etapa é preparatória para outra. Então, normalmente o bebê que mama bem, ele tende a se alimentar bem. Eu recebo mães que chegam desesperadas na introdução alimentar e que falam, ela nunca gostou de mamar. Que tristeza, né? 6 meses mamando sem nunca gostar. Quer dizer, a alimentação não é só uma questão de ganho de peso, é para ser muito mais que isso, Claro. né? Uma experiência, um conforto, enfim, a gente sabe de tudo que pode. A alimentação é psíquica também, é junção, é amor, é afeto, é carinho, é atenção. Agora, eu ia perguntar uma coisa, como é que você lida com a questão? Porque eu sempre falo para as mães o seguinte, amamentar em autodemanda até 5, 6 meses, mas quando está chegando nesse período, é a hora de começar a acertar os horários, para começar a ter almoço, ter horário de jantar, ter fruta, para você... porque senão ele não come, ele mama e não come, mas é uma questão de botar ordem na casa e começar a fazer horário. E ir mudando, acertando os horários de amamentação e fazendo a mãe acertar. E tem mães que não conseguem, mas não conseguem porque ela não consegue botar horário. Ela mesma é uma pessoa meio sem horário, etc. e tal. E as primeiras ofertas alimentares na colher, eu sempre falo de uma coisa chamada reflexo de protusão, né? Que você vai com a colher, põe aqui, o bebê põe a língua para fora. Então, eu ensino a mãe assim olha, deixa ele abrir um pouquinho a boca, põe lá mais no meio da linguinha para ele, porque senão ele vai realmente tender a expulsar. Como é que você trabalha essa questão do reflexo de protusão nessa idade? Você sugere também para ela abrir um pouquinho? Claro, porque na realidade esse reflexo é o padrão de deglutição do bebê, né? Que está relacionado à sucção. Então ele engole levando a língua para frente e para trás. E muita gente acha que esse bebê está pondo a comida para fora. Exatamente. Né? E aí, como é que você ensina a vencer isso aí? Eu sugiro apoiar a colher e segurar para o bebê poder tirar o alimento da colher. Eu falo que quando o bebê consegue ele mesmo tirar o alimento da colher, a chance de engasgo é infinitamente menor. Mas você põe a colherzinha um pouco dentro, você segura o lábio inferior, mas você põe lá mais no meio da língua, para ele não empurrar com a ponta, é isso? Eu coloco mais aqui no lábio mesmo, Dr. Martins, apoiadinho aqui. A colher fica do lado de fora, você deixa? Eu não ponho um pouquinho lá dentro? Eu faço isso também, eu geralmente peço para pôr um pouquinho mais no meio da língua, não pôr deixar a ponta, apoiar o lábio, segurar, mas quando a língua vem, deixar um pouquinho por cima da língua, para ele, mas não engasga. E bebês que engasgam, o que você faz com eles? Bebê que engasga precisa de atenção, né, Dr. Martins? Porque engasgar, eu brinco que é para quem pode, não é para quem quer. Então, engasgo é coisa séria. Quando eu vejo notícias, né, de crianças que engasgam, alimento e criança tem que estar sempre muito monitorado, né? Não dá para deixar um alimento na mão da criança e virar as costas, falar no telefone, nada disso. Ainda bem que você não gosta do BLW, então, né? Então, tenho tido vários problemas, viu, Dr. Martins? Eu também. Porque as mães acabam, por conta disso ter se popularizado, né? Eu falo que BLW não é para todos. Na realidade, eu acho que quando o método de introdução alimentar, quem define é o bebê. É o que ele está preparado, né? Isso, porque eu tive acidentes graves com mães que vêm na internet. Não, ele tem que comer sozinho, e aí deixa pedaços. Eu vejo vovós dando pedacinho de carne para chupar, e a criança sorrindo, aspira e engasga. Eu tive um caso gravíssimo de uma criança que engasgou num piquenique com 4 anos de idade, salsicha. Foi gravíssimo, não tinha ninguém para recuperar a criança. Então, eu acho que o BLW, vamos dizer para as pessoas o que é o BLW. BLW é uma sigla do inglês que acaba traduzindo, significa alimento que leva ao desmame, né? Quer dizer, você vai dando comida para ir desmamando. Eu já não gostei da expressão, porque eu acho que tem que mamar. Mas tem gente que havia isso daí e achava que
Ah, não, eu ponho no prato e ele fica comendo. Não é assim, gente. Cada criança, como você falou, cada criança é uma criança. Eu começo no começo com comida pastosa, depois eu vou engrossando progressivamente. Tem essa questão da protusão lingual, tem essa questão da posição da colher. O BLW, voltando aí, né? Eu me assusto muito porque eu vejo muita gente falar que é normal o bebê engasgar. E não é bem assim, né? Eu Concordo. acho que o engasgo é um sinal importante de que o bebê realmente não está pronto para aquele tipo de alimento. E às vezes o BLW, infelizmente, é por muita gente que não quer ter trabalho, né? Quer dizer, sabe, não quer ficar perto, não quer dar comida, não quer ajudar o bebê a comer e deixa ele sozinho, põe o prato, vai fazer outra coisa, e esse é o risco, é muito grande. Acho que nós estamos mais ou menos de acordo, viu? Acho que a gente não está muito diferente. Pensei que a gente ia ter mais diferenças, né? Você tem alguma coisa que você gostaria de agregar à nossa conversa? Uma população que eu atendo muito, doutor Martins, só acrescentar isso, são os prematuros tardios, Uhum. né? Que eles acabam tendo... Quando eu fui fazer um levantamento dos pacientes do consultório, com bebês de 40 semanas, é a minoria. É muito raro eu receber. Você tem Mas mais pacientes de 35, 36 semanas, é a grande maioria. Né? e os Então, é bebês uma de baixo população... peso, os bebês de baixo peso são mais maduros, embora sejam pequenininhos, aí você não pega tanto. Mas é uma população desses prematurinhos tardios que merece mesmo um olhar especial, porque muitas vezes vai ter ali uma dificuldade na O sucção. medo que eu tenho desses que você chama de prematuros tardios, de 35, 36 semanas, infelizmente, é a consequência da grande incidência de cesáreas eletivas, que não esperam o trabalho de parto se institucionalizar, e aí, às vezes, fazem um trabalho de parto antes da mãe, faz uma cirurgia de cesárea antes da mãe entrar em trabalho de parto. E aí você vê uma frequência maior de crianças prematuras nascendo, às vezes, ou de baixo peso. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito visto. Quero que você divulgue aí para todos os grupos, para suas amigas, para as pessoas que gostam da área da fono. Fiquei muito feliz, né? Eu espero que a gente sempre se veja aí, se trabalhe, se fale, se discuta. E, às vezes, quando tiver alguma dificuldade nessa área, vou te envolver. Vou ligar para você, vou mandar para você dar uma opinião, ajudar um pouquinho, falar mal de mim lá. Não, esse pediatra falou isso, é um absurdo, tal. Eu agradeço muito, viu, doutor Martins? A Eu, gente poder aí falar um pouquinho sobre esse papel protetor do aleitamento materno, né? O quanto ele protege esse bebê, e a gente poder fazer um pouquinho por isso é muito gratificante, né? além do papel protetor, tem coisas hoje que se descobriu maravilhosas. Por exemplo, todos os testes feitos de QI em bebês amamentados ao peito mostram que, na média, os bebês amamentados têm 3,8 mais pontos de QI do que os que tomam mamadeira. Isso Que definitivamente coisa, hein? mostrou inteligência. Um abraço para o marido, fala para que eu mandei um abraço para ele também. Parabéns para você, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Foi Quantos uma filhos grande vocês honra. têm? Quantos filhos vocês têm? 2, Que idade elas têm? 25 e 20. Nossa, espero que você tenha conseguido amamentar bem. Um abraço para você. Um Tchau. grande abraço. Tchau.